Opa, tudo bom? Bom dia, Deus abençoe a nós todos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecoste, se você for ver lá, quando todos estavam reunidos naquela casa, o Espírito Santo desceu em um vento veemente e repartiu línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. A casa tomou, o Espírito Santo tomou todos que estavam naquela residência. Assim também, hoje, o Espírito Santo está derramado nesse dia de Pentecostes, dia de hoje, sobre toda a carne. E assim como lá uma mensagem figurativa no dia da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o que aconteceu? Todo mundo recebeu, só que uns ficavam maravilhados e outros ficaram sem saber e perguntando o que é isso, e outros zombavam, pensando que eles estavam bêbados, mas não. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece hoje quando a gente fala da palavra de Deus? É o Espírito Santo sendo derramado sobre a carne daquele que está ouvindo. Então as reações são as mesmas. Uns que estão ouvindo falam, nossa, ficou maravilhado, e isso me identifico muito com a palavra de Deus, porque é assim minha vida. Só que eles param de pesquisar e a semente, e aí entra a parábola do semeador. Outros ficam perplexos e perguntando, o que é isso? Então eles começam a procurar para saber o que é, investigam. Como Lucas, ele investigou, né, para depois escrever a carta de Lucas e Atos dos Apóstolos. E tem outros que recebem a mesma palavra que está saindo da minha boca e estão escarnecendo. Mas, vem cá, eles também estão recebendo o Espírito Santo de Deus. E, querendo ou não, eles também vão ser convertidos depois de que a palavra entrar no coração deles. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Ela vai pegar esse coração de todos nós, aquele que ficou maravilhado e que depois falou, olha, deixa eu cuidar da minha vida, e seguiu. Uma hora, aí ele vai lembrar da palavra de novo, e aí ele vai tornar. E assim o Senhor vai alimentando como uma criança, né, gerada novamente, como em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 3 ou 4, Paulo descreve a igreja de Corinto falando assim, poxa, vocês ficam perguntando de quem eu sou, de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então não devo me preocupar com a vida das pessoas que criticam, que não sabem o que está acontecendo, que falam muita coisa e depois não tem mais nada o que fazer, como o Senhor fala. Pelo contrário, eu devo me alegrar, sabe por quê? Porque se elas estão chegando e falando, é porque o Espírito Santo de Deus trouxe elas até esse momento, até esse presente momento, para que a gente venha sentar na mesma mesa. Assim como está em Mateus capítulo 9, né, o chamado de Mateus. Então, essas pessoas também vão receber o Espírito Santo. Hoje elas não compreendem, mas elas vão compreender. Porque a vontade de Deus é que todos venham chegar ao pleno conhecimento da verdade, inclusive eu e você e os outros. Então acalma teu coração, derrama teu coração na presença do Senhor. Peça em oração de que quando você abrir e fechar a sua boca, flua somente palavras de verdade do autor eterno da nossa vida, para que a gente não venha a ser encontrado lutando contra o próprio Deus, como Cornélio Gamaliel disse, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então não se preocupe, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então quando você falar, não deseja mal, não joga... Não, porque olha, que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Então fique em paz, ora por aqueles que perseguem, orai, não amaldiçoai, bendizei aqueles que vos maldizem, entendeu? Porque essa é a vontade de Deus. Se ele veio
e é justo, o único justo entre nós, e nós maldizemos ele no passado, pô, convém que a gente também venha fazer da mesma forma, se é que nós estamos em Cristo, né? Como diz em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Então continua abençoando, continua trabalhando naquele ministério que Deus te entregou nas mãos, que é o ministério da reconciliação, que está em em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. Um beijo no coração de todos.